Bom dia, vamos continuar aqui nesse vídeo a falar de ótica geométrica, dos princípios fundamentais, dos conceitos fundamentais. Nós tratamos aí de alguns conceitos fundamentais e nós finalizamos na última aula, nós estávamos tratando da cor dos corpos. Eu fiz por último uma pergunta sobre quais eram as cores que a planta utilizava para realizar a fotossíntese e eu havia comentado a resposta que era todas as cores, exceto a cor verde. Ela vai utilizar para fazer fotossíntese o vermelho, o amarelado, o alaranjado, amarelado, o azul, o anil e o violeta, certo? Vamos pensar agora nessa seguinte situação, gente, uma situação diferente agora. Eu tenho agora três corpos, um branco, um vermelho e um preto, sendo iluminados apenas com luz azul, luz monocromática azul. A gente viu no exemplo anterior, luz branca, agora apenas luz azul. Chega sobre um corpo branco, apenas luz azul. O que é que nós comentamos? Todo o corpo branco, ele reflete, ele devolve toda a luz que chega sobre ele. Se só chega a luz azul, ele só vai devolver luz azul. Então, esse é o modo como nós enxergamos aquele corpo. Se eu iluminar um corpo branco com a luz azul, eu vou enxergar ele azul. Agora, o que acontece com o corpo vermelho? O corpo vermelho, ele absorve toda a radiação que chega sobre ele e devolve vermelho, não é isso? Se só chega a luz azul, o que acontece? Ele absorve toda a luz azul e ele vai devolver vermelho, mas não chega vermelho. Se não chega vermelho, ele não devolve nada, ele absorve toda a luz azul e não devolve nada. A ausência de cor é a cor preta. Então, um corpo vermelho sendo iluminado apenas com luz monocromática azul, nós vamos enxergar ele preto. A mesma coisa com o corpo preto. O corpo preto é ao contrário do corpo branco, absorve toda a radiação. Chega sobre ele luz azul, ele absorve toda a luz azul e não devolve nada. O corpo preto, se iluminado com luz azul, apenas azul, a gente enxerga ele preto. E isso serve, é claro, para qualquer cor. Se eu iluminar um corpo branco apenas com luz vermelha, por exemplo, luz amarela, eu vou enxergar esse corpo amarelo. Ele chega só amarelo, ele devolve amarelo. Se eu iluminar um corpo vermelho com luz amarela, ele absorve toda a luz amarela e não devolve nada, a gente enxerga ele preto. Corpo preto, absorve a luz amarela, a gente enxerga ele preto. Certo? É uma situação diferente da que a gente tinha visto, que eram esses três corpos iluminados com luz branca. Agora apenas uma única luz de cor azul. Vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Questão de um vestibular UniUB. Uma sala está iluminada com luz amarela, ó, apenas luz amarela monocromática. Se uma pessoa entrar na sala vestindo uma camisa branca e calça azul, as cores da roupa vistas de dentro da sala serão. A situação é essa daí, ó. Eu entro dentro de uma sala iluminada apenas com luz amarela, com a camisa branca e calça azul. Se eu olhar para minha camisa e para minha calça, quais são as cores que eu vou enxergar? Vamos ver aí. Camisa amarela, calça preta, camisa amarela, calça verde, camisa preta, camisa preta, calça verde. Quais são as cores que a gente vai enxergar? Vamos analisar. Tá aí, ó. Aqui a calça branca, a camisa branca e aqui a calça azul. Se eu iluminar a camisa branca com luz amarela, o que é que acontece? Corpo branco, tudo que ele recebe, ele reflete. Então ele vai refletir, só chega a luz amarela, ele reflete amarelo. Camisa branca, se iluminada com uma fonte de luz amarela, nós vamos enxergar essa camisa amarela. Se eu olhar essa camisa que é branca, iluminado com a fonte de luz somente amarela, eu vou enxergar ela amarela. O azul recebe toda a luz que ele absorve toda a luz que recebe e devolve azul, mas não chega azul, então ele não devolve nada. A gente vai enxergar essa calça azul preta. Essa é a resposta, letra A. Se eu estiver com a calça azul, camisa branca, se eu for iluminado apenas com luz amarela, se eu olhar para minha camisa, eu vou enxergar amarelo, se eu olhar para minha calça, eu vou enxergar preto, certo? Letra A. Vamos ver agora três princípios, o primeiro deles, né, são três princípios da ótica geométrica.
São coisas que a gente vai ter que tomar agora como verdade, a gente vai utilizar sempre. O primeiro princípio é o princípio da independência. Princípio da independência dos raios. Um raio de luz, ao cruzar o outro, não interfere em nada na sua propagação. É algo que a gente sabe até de maneira intuitiva, a gente já deve ter observado esse tipo de coisa. Os raios de luz estão se cruzando aí a todo momento e isso não interfere em nada. Você está recebendo luz que bate na tela do seu celular e chega nos seus olhos. Aí tem a luz que bate na parede, a luz que bate na outra parede, a luz que bate na cadeira onde você está sentado. Ela está batendo em vários corpos aí ao seu redor. Esses raios estão se cruzando e isso interfere na sua visão. Você enxerga tudo ao seu redor ali. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma fonte de luz aqui, está saindo um raio de luz aqui. Tá saindo outro raio de luz aqui. E nesse ponto aqui, ó, os raios se cruzam. E isso não interferiu em nada. Um raio cruzou o outro como se nada tivesse acontecido. Esse é o princípio da independência. O segundo princípio é o princípio da reversibilidade. Diz que num caminho seguido pela luz não depende do sentido. Ó, é a mesma coisa um raio de luz chegar da esquerda e ser refletido na direita. É a mesma coisa do raio de luz chegar da direita e se refletir na esquerda. Isso não interfere em nada na luz. Um princípio do nosso dia a dia é bem básico. Você pode entender a reversibilidade nessa situação aqui, ó. Imagina que você está no banco de trás e tem uma pessoa dirigindo. Você consegue ver a pessoa lá na frente pelo espelho retrovisor. A pessoa que está lá na frente também consegue lhe ver lá atrás pelo retrovisor. De você sai um raio de luz, bate no espelho, é refletido e chega nos olhos do motorista. Tá certo? Assim ele consegue lhe ver. E como é que ele lhe vê? Assim, pronto, você consegue ver. Agora, como você consegue ver ele? Dele sai um raio de luz, bate no espelho e chega nos seus olhos. Assim você consegue ver ele lá no retrovisor. Princípio da reversibilidade. Observe que o sentido do caminho aí percorrido pelo raio de luz é independente, não interfere em nada. Você consegue ver olhando no retrovisor o motorista consegue lhe ver olhando no retrovisor. Princípio da reversibilidade, tá certo? Vamos agora talvez para o princípio mais interessante para a gente, é o que tem algumas aplicações, a gente consegue resolver alguns exercícios e tem um pouco de matemática aqui que a gente precisa, que não é nada complicado não. É o chamado princípio da propagação retilínea. Simples. No meio homogêneo, que é a maioria dos meios os meios que a gente vai tratar, a luz e transparente, meio homogêneo e transparente, a luz se propaga de maneira reta. Então a gente vai estar sempre representando o raio de luz retilíneo. Cadê meu lápis? Tá aqui, ó. Retilíneo, sempre. Nós representamos raio de luz, nós representamos a luz como raio que se propaga retilíneo. Esse é o princípio da propagação retilínea. Ele nos dá algumas aplicações, algumas consequências e aplicações. Observe o exemplo aqui para vocês vão entender a aplicação desse sentido aqui, desse princípio. Um aluno desejando determinar a altura de um edifício, mediu o comprimento da sua sombra e da sombra do edifício, formados em um mesmo piso horizontal. Para a sombra, obteve o valor de 60 centímetros e para a sombra do edifício, 5,4 metros. Sabendo que a altura do aluno é 1,60 metros, 1,60 m, determine a altura do prédio. A gente vai utilizar aqui o princípio da propagação retilínea. Olha o que é feito para medir a sombra aqui, ó. Chega o raio de luz aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Chega o raio de luz aqui, se propaga retilinamente, tá certo? Chega um raio de luz aqui, ó. Chega também outro raio de luz aqui nesse aluno aí. Aqui vai se formar uma sombra, tá certo? Aqui formada uma sombra, mede-se o comprimento dessa sombra, aqui acontece a mesma coisa. É formada uma sombra aqui e também se mede essa sombra. A partir desse princípio, com semelhança de triângulos, isso aqui acho que você já deve ter feito alguns exercícios como esse fundamental, é bem comum a gente estar professores de matemática, passarem problemas como esse,
Com semelhança de triângulos, a gente consegue encontrar a altura daquele prédio. Então, ó, os raios de luz estão todos chegando eles retilíneos, estão paralelos. Então, a altura H do prédio sobre a altura H do aluno, do menino, é igual a S, comprimento da sombra, dividido por S', que é o comprimento da sombra do menino. Semelhanças de triângulos. Ó. Aqui é formado um triângulo, por exemplo, chamado triângulo 1. Aqui é formado um outro triângulo, triângulo 2. Então existe uma semelhança entre esses dois triângulos. H1 por H é igual a S' por S'. Com essa fórmula aqui, a partir de semelhança de triângulos, lembra que a gente vai utilizar muito da geometria para resolver uma série de exercícios aqui em ótica geométrica. A partir dessa equaçãozinha aqui, dessa semelhança de triângulos, nós podemos determinar a altura H daquele prédio. Vamos fazer isso aqui, ó. S vale 4,5, S 60 centímetros. Se eu colocar isso aqui em metro, basta dividir por 100, dá 0,6. E H vale 1,6. Substituindo aqui, ó, H é 1,6 vezes 4,5 dividido por 0,6. Se eu dividir 4,5 por 0,6, isso aqui, ó, dá 9, certo? Isso aqui dá 9. Aí eu vou passar 1,6 multiplicando por 9. 1,6 vezes 9 dá 14,4 metros. Essa daqui, ó, é a altura do prédio. Aí, ó, determinei a altura desse prédio com semelhança de triângulos, tendo como princípio o princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Esses raios chegam todos eles retilíneos e paralelos, formam esses triângulos aqui. Com semelhança de triângulos, eu resolvo problemas como esse facilmente. Tá certo? Então cai bastante, é comum a gente cobrar essas coisas de vocês. Eles dão essas variáveis aí, a gente calcula aí a altura do prédio, às vezes o comprimento da sombra do prédio. Semelhança de triângulo, a gente resolve exercícios como esses rapidinho, certo? Vamos seguir em frente, o vídeo está gravado, você pausa, copia aí os dados, faz o desenho se você preferir. Desde já eu indico a vocês conseguirem uma régua. Por favor, procurem estar em usar nas nossas aulas que seguirão de ótica geométrica uma régua. A gente vai utilizar muito. A gente vai fazer uma série de desenhos, de esquemas. A ótica geométrica não é tão difícil, mas é chata porque a gente faz esses desenhos. E a gente vai precisar de régua para fazer a representação dos raios da melhor maneira possível para a gente resolver certos problemas que seguirão, que a gente vai ver ainda mais à frente, tá certo? Então, não esquece, tenta conseguir uma régua para as próximas aulas. E vocês vão ter que fazer muito desenho, tá ok? O princípio da propagação retilínea também, a gente consegue resolver alguns problemas também com relação à chamada câmara escura de orifício. É um método antigo que é utilizado em máquinas fotográficas. Tem um orifício bem pequeno numa caixa escura, entra a luz por esse orifício, é formado a imagem aqui desse objeto na parede dessa caixa, e com semelhança de triângulo a gente pode determinar a altura que vai ter a imagem formada lá dentro da caixa e tudo mais, o tamanho que saia da foto, tá certo? Ó, tem essa distância aqui chamada Dzão, a distância da caixa Dzinho, a altura do objeto Hzão, a altura da imagem Hzinho, Hzão por Dzão é igual a Hzinho por Dzinho. Eu posso também calcular por semelhança de triângulos aí a altura da imagem formada naquela caixa escura. Isso aqui era muito utilizado antigamente nas máquinas fotográficas lá no início do século passado, tá certo? Também princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Vamos falar agora mais outra consequência, outras aplicações, na verdade consequência do princípio da propagação retilínea da luz, sobre sombra e penumbra. Imagina a seguinte situação: eu tenho uma fonte de luz F chamada fonte pontiforme. O que é uma fonte pontiforme? É uma fonte que
ou pontual, é apenas um ponto que emite luz. Pontiforme vem de ponto. As dimensões dessa fonte são desprezíveis. Ó, tem uma fonte de luz aqui, ela vai iluminar essa região aqui, ó, vai ser o raio de luz. Eu tenho aqui um corpo opaco, um obstáculo para essa fonte de luz, e aqui eu tenho uma parede atrás desse obstáculo aqui. A gente chama esse corpo aqui de fonte, obstáculo, aqui é a fonte F, esse aqui é o obstáculo O, e a gente costuma chamar a parede onde é projetada a luz ou a sombra de anteparo, tá certo? É o local onde é formada a imagem, a sombra, onde chega a luz, tá certo? Então, ó, pelo princípio da propagação retilínea aqui, é claro que saem infinitos raios dessa fonte luminosa. Saem aqui, ó, infinitos raios dessa fonte aqui. Sai raio para cá, sai raio para cá, sai raio para cá. A gente vai destacar apenas os raios que passam no limite desse obstáculo. Chega raio de luz aqui em todas as direções aqui, ó. Todos eles retilíneos. A gente vai dar destaque aos raios que vão passar nas extremidades desse obstáculo. Então, ó, com a régua isso aqui sai bem mais fácil. Por isso que eu digo, use régua. Com a régua, se você traçar um raio que sai da fonte de luz e passa aqui, ó, no limite desse obstáculo, chega lá na parede, isso aqui nas duas extremidades do obstáculo, você observa a seguinte situação. Toda essa região aqui é iluminada, do outro lado também toda essa região aqui é iluminada, chega luz aqui nessa região. Agora nessa região aqui, preto, não chega luz nenhuma. Nós chamamos isso aqui de sombra. Então, ó, fontes pontiformes e pontuais podem produzir apenas sombra. Ó, sai luz aqui de todos os pontos dessa fonte luminosa pontiforme. A gente representa apenas os raios que passam nas extremidades. Então, sai um raio aqui, ó, na extremidade desse obstáculo. Outro raio aqui na extremidade desse obstáculo. Essa região aqui recebe luz, região iluminada. Toda essa região aqui recebe luz, região iluminada. Aqui não passa luz nenhuma, esse obstáculo é opaco, não passa luz. Então aqui forma-se uma região de sombra, tá certo? Forma-se uma região de sombra. Essa situação numa fonte de luz pontiforme. Vamos estudar agora uma fonte de luz extensa. Por exemplo, uma lâmpada dessas lâmpadas de LED de formato de palito. É uma fonte de luz, uma fonte de luz extensa. Vamos ver a seguinte situação aqui agora. Ó, tem uma fonte de luz extensa. Agora as dimensões delas são consideradas. Opa, deixa eu apagar isso aqui para não ficar o desenho não ficar muito carregado. Vamos realizar a mesma situação. Eu tenho uma fonte de luz extensa agora. Eu tenho um obstáculo que vai impedir a passagem de luz. E eu tenho uma parede onde vai ser projetada, onde vai chegar a luz. A gente vai ver onde a região que chega a luz e a região que não chega a luz. Novamente, saem infinitos raios de luz aqui dessa fonte. A gente vai representar, destacar apenas os raios que passam no limite da extremidade daquele obstáculo. Então, ó, sai um raio de luz aqui passando no limite desse obstáculo. Sai outro raio de luz aqui que passa na outra extremidade do obstáculo. Isso acontece dos lados. Outro raio de luz aqui passa no limite do obstáculo. Outro raio de luz aqui passa no limite do obstáculo. Formando aqui, ó, essa configuração. Aqui nessa configuração, aqui nessa região, não chega raio de luz nenhum. Essa região aqui a gente chama de sombra. Acontece que, ó, nessa região aqui, ó, destacada, tá uma cor cinza, chega alguns raios de luz chegam nessa região, outros não. Nós chamamos essa região aqui de penumbra. Penumbra, gente, para vocês terem uma ideia, é uma sombra, a gente pode dizer assim, uma meia sombra. É uma região que tem baixa iluminação, tá certo? É a região que chega luz, mas não chega de maneira completa. Ela fica ali a baixa luz, meia iluminação, a gente chama de penumbra. Então, ó, aqui chega todos os raios de luz que saem da fonte.
região iluminada. Do outro lado também chega todos os raios de luz, então essa aqui a gente chama de região iluminada. Essas regiões aqui em cinza nós chamamos de penumbra, porque chega raio de luz parcialmente. Essa região preta a gente chama de sombra, porque não chega luz nenhuma daquela fonte de luz. Para destacar, fontes extensas produzem sombra e penumbra. Para você ter uma ideia, você pode fazer a seguinte situação, você pode fazer o seguinte, ó. Você pega a sua mão e coloca, por exemplo, a certa altura da mesa. Você vai observar pela a sombra feita na sua mão. Você pode fazer isso agora. Se você estiver num local iluminado aí, você coloca a sua mão sobre a mesa e você observa a sombra que vai ser formada. Você observa que em alguns pontos a sombra é bem mais escura, tem uma região bem mais preta. Ali é sombra. E alguns pontos que vai formar serão mais cinzas, é uma sombra um pouco mais clara, aquela penumbra, porque naquela região está chegando lá, provavelmente a luz que tem na sua casa é uma fonte extensa. Quando ela bate na sua mão, em alguns pontos não passa luz, forma sombra, e em alguns pontos passa luz de maneira parcial. Ali é chamada penumbra, a sombra bem mais clarinha que tem a forma ali naquela região. A gente chama de penumbra, tá certo? Então, para diferenciar sombra, região que não chega a luz nenhuma, penumbra é uma região que chega a luz parcial, tá certo? Região que chega a fonte uma luz parcial. Então, essa é outra consequência do princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, tá certo? A partir desse conceito de sobrepenumbra, a gente vai estudar a situação aqui dos chamados eclipses. O que é um eclipse? Gente, eclipse significa ocultar, esconder. Então, nós temos, por exemplo, eclipse da Lua. Significa esconder a Lua. Eclipse lunar significa que a Lua está escondida. Nessa situação, nós temos a seguinte configuração no eclipse lunar. Nós temos a Lua por trás da Terra. A Terra ela vai formar um obstáculo para a passagem de luz. Tá certo? Representa aqui os raios de luz que saem infinitos raios de luz do Sol. Só para destacar, isso aqui não está em escala não, viu gente? É só uma simples representação. Isso aqui não tem nada disso aqui, está em escala. Então sai de raio de luz aqui dos pontos limites do Sol. A gente representa apenas a gente representa esses raios limites aqui que passam pela Terra e aqui, ó, e cobrem toda a Lua. Então nessa região aqui é formada uma sombra. Nessa configuração onde eu tenho Sol, Terra e Lua, a luz escondida da luz do Sol pela Terra, nós chamamos isso aqui de eclipse lunar. Certo? Eclipse lunar. Observa que aqui, ó, região de sombra, aqui nós temos um chamado eclipse lunar. No caso aqui, ó, o Sol é a nossa fonte de luz. O Sol é uma fonte. A Terra é obstáculo. E a luz, onde vai ser projetada uma sombra, é o chamado anteparo. Anteparo é o local onde é projetada a sombra, tá certo? Então, fonte é o Sol, a Terra é o obstáculo, a Lua é o anteparo. A imagem aí de um eclipse lunar aconteceu em 2008. O eclipse está começando aqui, ó, tá um eclipse parcial. Aqui está se formando a sombra da Terra aqui na Lua. Isso aqui é a sombra da Terra na Lua. Aqui já está um eclipse, já está quase completo, ó. Tá certo? E o que é o eclipse solar? Eclipse solar, eclipse é esconder, ocultar, é quando o Sol está ocultado, está escondido. Agora nós temos a Lua sendo o obstáculo. A Lua impede a passagem de luz do Sol. É claro que, observa a situação que vai ser formada aqui no eclipse lunar. No eclipse solar, nós temos uma região de sombra e uma região de penumbra, porque a Terra, a Lua é muito pequena com relação à fonte de luz, no caso com relação ao Sol. Então, ó, vai chegar raios de luz aqui, vão passar nos limites da Terra, da Lua. Nessa região aqui é o chamado eclipse total, onde a gente tem uma região de sombra, não chega luz nenhuma. Essa região aqui cinza é um eclipse parcial.
chega parte da luz do Sol atravessa, parte não atravessa. Então isso aqui é o chamado eclipse solar. Agora, o Sol, é claro, continua sendo a fonte, a Lua agora é o obstáculo e a Terra agora é o anteparo, onde vai ser projetada a, a sombra. É claro, gente, que como a Lua é muito pequena, a sombra que é formada na Terra é pequena. Nem todos os locais do planeta vão conseguir ver aquele eclipse. Só consegue ver o eclipse nessa região preta, consegue ver o eclipse total. Nessa região sombreada cinza, vê o eclipse parcial. E toda essa região aqui vê, mas vê pela televisão. Certo? Não vê a olho nu, não. Vê, mas vê pela televisão. Porque, novamente, a Lua é muito pequena, forma uma sombra pequena. Então, também uma região de penumbra pequena. Poucas regiões ali da Terra, aqui da Terra, conseguem ver a olho nu esse eclipse. Ó, aqui seria a região onde vê o eclipse total, toda sombreada. Aqui eu tenho uma região de eclipse parcial. E aqui também outra região de eclipse parcial. E toda essa região azul aqui, ó, recebe fonte de luz, não vê o eclipse solar. Tá a imagem aqui do eclipse solar visto de Florianópolis em 2001. E para quem ouviu falar, semana passada teve um eclipse solar também. Não dava para se ver aqui na Terra não. Olha que imagem bonita. Aqui a sombra da Lua, aqui ó, projetada. Aqui é claro que a gente está vendo, é claro que aqui é uma visão da Terra. Você está olhando o Sol e a Lua está aqui entre o Sol. Você está olhando o Sol e a Lua está entre o Sol, tá certo? Essa configuração aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, isso. Aqui. Você está olhando aqui, ó, para o Sol, tem um obstáculo entre o Sol, que no caso é a Lua. Esse eclipse aqui, essa imagem aqui, salvo engano, eu tive problema na internet, tá? Foi uma imagem vista lá da Arábia Saudita, no Oriente Médio. Foi uma região que dava para se ver o eclipse de maneira total. Aqui no Brasil não deu para se ver a olho nu, não. Isso aqui é o chamado eclipse solar. Vamos resolver uma questãozinha aqui. Vestibular da Unesp diz o seguinte: em 3 de novembro de 94, no período da manhã, foi observada uma faixa no último eclipse solar total do milênio. Supondo retilínea a trajetória da luz, um eclipse pode ser explicado através de 3 corpos alinhados: um anteparo, uma fonte e um obstáculo. Quais são os 3 corpos do sistema solar envolvidos nesse eclipse? Esses 3 corpos, quais deles fazem parte do anteparo, da fonte e do obstáculo? Gente, muito fácil, né? O eclipse é solar. Quais são os 3 corpos que estão envolvidos? É claro, Sol, Terra e Lua. Tá aqui, ó. Sol, Terra e Lua. Quem é quem? Quem é a fonte? É o Sol. A fonte é o Sol, é ela que vai emitir luz. Quem vai ser o obstáculo? Como a Lua, ó, pense no seguinte, como é o eclipse solar, o Sol é que está sendo ocultado, então ele não pode ser o obstáculo, tem que ser a fonte. No caso aqui, quem é que vai ficar no meio da Terra e do Sol é a Lua, então a Lua é o obstáculo, e onde é que onde é que a sombra é projetada? É claro que é na Terra, então a Terra é o anteparo. Nessa região aqui, ó, vai se formar uma sombra. Nessa outra região aqui se forma uma penumbra. Aqui vê total, aqui vê parcial o eclipse solar. Então aí, ó, letra A. Quais são os 3 corpos do sistema solar envolvidos? Terra, Lua e Sol. A Sol é a fonte, a Lua é o obstáculo e a Terra é o nosso anteparo. Tá certo? A gente finaliza aqui esse vídeo dando continuidade aos conceitos básicos de ótica geométrica. A partir de então, a gente vai começar agora a dar uma desenvolvida nesse estudo, resolvendo alguns exercícios, estudar espelho plano, depois espelho esférico e dar continuidade a estudar ótica, tá certo? Um abraço para vocês e até mais.